Tudo bem com vocês? Gente, olha, eu sou uma pessoa de script, eu sou uma pessoa que faço roteiro da pregação bonitinho, que prepara, meu marido sabe. Ele é do improviso e eu sou organizada. E essa semana, eu juro para vocês que eu tinha uma palavra na minha cabeça para falar, que eu estava preparando do meu jeito, mas Deus falou, não me atrapalha, fica de boa. E eu, Senhor, eu não vou ficar segura. Ele disse, você não precisa ficar segura, fica na sua. Amém. Daí, quando eu entrei aqui hoje, eu entendi, né? Que ele não precisa de muita coisa, né? Ele não precisa do nosso script, ele não precisa. Ele já está fazendo algo aqui. E ele já começou, sem mim. Que ótimo, porque eu não estava aqui para atrapalhar. Amém? Vocês estão felizes com o que já começou nessa noite? Então, amém. Tem mais. Os próximos dias, como o Rafa falou, vai ter muita palavra, muito banquete servido aqui. Gente que tem muito para derramar, então a gente precisa ficar ligado e não perder nada. E eu acho que o jejum nos ajuda muito a nos colocar nesse lugar, viu, gente? Então, presta atenção. Se você nunca jejuou, você precisa de ajuda, pede para o seu líder, para ele te mandar algum estudo bíblico sobre isso, como que jejua, como que eu posso começar, mas faça. Prepare o teu espírito para os próximos dias, para você não perder nada, amém? Quem não quer perder o que o Senhor está fazendo? Eu não quero ficar fora, gente. Amém? Então, minha gente, eu não sei o que vai ser essa noite, não. Eu vou falar o que está dentro de mim, seja o que Deus quiser. Literalmente, seja o que Deus quiser. Essa semana, eu e o Rafa estamos um pouco mais introspectivos. A gente perdeu uma amiga nossa, que a gente conheceu em missões. A Weila, ela tinha a nossa idade, assim, super novinho. Não me achando novinho, não, mas, né? 30 e poucos anos, uma vida inteira pela frente, já morava na Angola, servia a Deus lá, no projeto missionário, maravilhosa, se entregava. E ela morreu super de repente, assim, teve um filho, teve um BO depois da cirurgia, da cesárea, foi para uma cirurgia, tentar restaurar, e ela não voltou. E ela deixou um filhinho de 5 dias e um outro menininho de 1 ano e pouco. E o marido, que não estava nem no Brasil, estava na Angola, e veio com essa notícia para outro continente, sabendo que a sua esposa tinha morrido. Então, quando a gente recebeu essa notícia no começo da semana, bugou tudo aqui. Falei, Senhor, como é que começa setembro desse jeito? O que o Senhor tem? O que o Senhor está fazendo? Então, a gente ficou meio assim, foi um susto. Então, a gente está bem introspectiva. Essa semana eu comecei a me lembrar das últimas vezes que eu chorei por perdas. E o Senhor me lembrou de quando o pastor Francisco morreu. Quantos conheceram o pastor Francisco? Ele era uma voz profética nessa casa, ele era o nosso ancião, nosso vozinho ali do presbitério, muito querido, deu tantas palavras para a gente. A pastora Didi ficou, né, uma bênção, graças a Deus. Mas quando ele morreu, gente, eu fiquei nesse mesmo lugar, porque foi de repente assim também. E mesmo que a pessoa já tenha mais idade, né, a gente nunca está preparado, né, para dizer adeus, enfim, para não ver mais a pessoa. Só que quando o pastor Francisco morreu, gente, depois que ele morreu, começou um monte de profeta a morrer. Não sei se vocês estão ligados, mas morreu Dani Bonilha, morreu Miguel Piper. Miguel Piper é aquele tiozinho de cabeça branca que ficou aqui no Sobrenatural até de manhã, profetizando para todo mundo. Tinha uma fila enorme, gente. Não tem ideia o que era aquele homem profetizando. Morreu o profeta Amaro. E aí eu fiquei assim, Senhor, não é possível, não é coincidência, mano, não é. O que o Senhor está fazendo? Levando os profetas, a gente vai ficar órfão de profeta? O que vai ser da tua igreja? Eu fiquei desesperada. Quando eu vi todos esses homens, eu não conseguia me lembrar do último profeta que tinha dado palavra na minha vida que estivesse vivo. Tem noção? Falei, como assim? Os caras não vão estar aqui nem para ver, nem para eu poder mandar o meu áudio. Olha só, pastor, se cumpriu, olha só, aconteceu. Não. E eu fui ficando desesperada, e o Espírito Santo foi acalmando meu coração, foi falando, Lenara, eu sou um Deus de estações. Aí ele trouxe para mim aquele texto lá de Lucas 12. Vou ler para vocês, não precisa abrir, diz assim. Então Jesus se voltou para a multidão e disse, quando vocês veem as nuvens se formando no oeste, dizem, vai chover. Vocês têm razão. E quando sopra o vento sul, vocês dizem, hoje vai fazer calor. E assim ocorre. Hipócritas. Jesus sendo Jesus, né? Bem suave, daqui a pouco ele dá no meio. Hipócritas, sabem interpretar as condições do tempo na terra e no céu, mas não sabem interpretar o tempo presente. E esse texto veio no meu coração e o Senhor falou, Lenara, eu quero que você aprenda a discernir a estação que você está vivendo. Estação, e aquilo eu fui orando. Que eu não sei como é que vocês fazem no momento de oração de vocês, gente, mas eu fico com aquela pergunta até o Senhor me trazer resposta.
Falo, o que o senhor quer dizer com isso? E o que o senhor quer dizer com isso? Me mostra, me fala. E eu fico até ter resposta. Sou a chata, porque, né, a gente precisa saber. E aí eu vi uma árvore com as folhas caindo e vem a palavra outono. Eu falei, ok, Senhor, eu sei o que é o outono. E qual que é a característica que você mais imagina? Você fecha o olho e pensa em outono. Foi essa visão que eu tive. Folhinhas caindo, certo? E o Senhor me falou assim, para que as folhas caem? Todas as estações servem um propósito, né? A gente precisa das 4 estações. Quando as folhas caem, o que acontece na natureza? Elas caem porque precisa nascer outras. Isso caiu no meu coração como uma bomba de responsabilidade. Porque ele falou assim, olha, eu estou tirando essas folhas. Eu estou recolhendo os meus profetas. Essa é a estação correta. Não foi uma surpresa para o Senhor, para nós foi, né? Mas eu estou recolhendo essas folhas porque virão novas. Precisam vir novas folhas, novos profetas. Eu falei, amém, morrendo de medo. Mas que se levantem os novos profetas, os novos Franciscos, os novos Miguel Piper, os novos Dani Bonilha. Gigantes que a gente olhava, a gente falava assim, nossa, eu preciso comer muito feijão com arroz para chegar nesse lugar. Mas o Senhor tira essas pessoas, e Ele nos tirou essas pessoas, e o lugar dele está vago. Quais são as vozes proféticas que têm se levantado hoje? Por que não você? Vocês estão entendendo o que o Senhor está falando para a gente hoje? Sobre as estações. A gente aqui em Curitiba tem muito isso, né? De, vai chover, fechou o tempo, porque aqui a gente vive as 4 estações no ano. Então a gente é craque nisso. A gente sabe discernir as estações. Mas e as estações espirituais? O que está acontecendo na nossa nação hoje? Esse é um ano eleitoral, esse é um ano de guerra espiritual. Vocês estão vendo guerra humana, gente se atacando na internet, nos debates, que mais parece um show de humor, né? Mas está acontecendo algo espiritual. A autoridade do nosso país será trocada. E a gente está fazendo o quê? Será que a gente está discernindo a estação que a gente está vivendo? Então, quando a gente perdeu essa nossa amiga e eu entrei nesse lugar de reflexão sobre a vida, o Senhor falou assim, Lenara, se eu te desse um caderno, se você fosse desenhista e eu te desse um caderno com 500 folhas, como que você ia usar esse caderno? Ia usar tranquilo, porque 500 folhas, né? Dá para você todo dia desenhar uma coisa ali mais de um ano e ter folha ainda para usar. Ele falou, beleza, mas e se eu te mostrasse que esse caderno não tem 500 folhas como você pensa, tem, sei lá, 30? Eu falei, tá, ali já é diferente. Eu preciso pensar, eu preciso usar com mais cautela, é ou não é? Às vezes você, menina que está aí me vendo, fala, quando a maquiagem está acabando, eu já uso menos, porque eu preciso comprar outra. Quando as coisas estão acabando, a gente usa com moderação, a gente pensa, não é verdade? Quando o salário, o dinheiro está acabando, às vezes você está com uma grana, aí você gasta. Aí só tem vintão, meu Deus, preciso pensar o que cabe nesses vintão. Não vai dar para eu comer isso, não vai dar para esse rolê. Então, quando as coisas se acabam, a gente pensa, e é isso o que o Senhor quer nos levar, é esse lugar que o Senhor quer nos levar, quando a gente enfrenta um vale da morte, quando você perdeu alguém que você amava, de repente alguém da sua família que você perdeu, algum amigo. Tem um texto bíblico que fala que é melhor você estar num velório do que numa festa. Olha que bizarro, né? Nossa, Deus, que bad. Como assim melhor estar num velório do que numa... Sabe por quê, gente? Porque numa festa a gente não pensa sobre isso que a gente está falando aqui, que a vida é breve. Agora, num velório, de repente, diante do corpo de um amigo ali que ontem estava falando com você, é um susto, é ou não é? A vida é breve. E é essa mensagem que ecoa ali, no velório. Fica todo mundo atônito diante da brevidade da vida. E aí você olha para a tua mão e você fala, realmente, eu não sei se eu tenho 500 folhas ou se eu tenho 30. Será que eu vou estar aqui amanhã? E a gente precisa viver como? De forma intencional os nossos dias. Porque eu não sei se eu vou estar aqui. Mas quem tem promessa não morre. Tá, acredita nisso que você vai ver. A gente não sabe, gente, para morrer basta estar vivo. E eu quero viver todos os meus dias de forma que o Senhor possa olhar para a minha vida, seja lá quantos anos for nessa terra, e possa dizer, beleza, você cumpriu, você fez, você não se acovardou, você não deixou o seu pecado te parar, você não deixou a sua história te parar. Então, eu não sei se vocês estão aqui hoje, o que vocês estão enfrentando, eu não sei se seu pai saiu de casa, eu não sei se você está com medo de viver,
se você teve pensamentos ruins essa semana, se você caiu 1, 2, 3, 1000 vezes, ou se você caiu até antes de vir para o culto, eu não sei. Mas eu queria que vocês soubessem que vocês estão no lugar certo. Porque às vezes a gente peca, ou a gente está desesperado, e a gente corre em sentido contrário a Jesus. A gente fica com vergonha, né? Ou a gente fica achando que Ele vai nos julgar, ou que Ele não tem mais nada para nos falar de novo, e a gente sai correndo em sentido contrário, quando na verdade a gente devia correr para os braços dEle. É o lugar certo, para que a nossa vida valha a pena. E das muitas coisas que eu tinha anotado para falar essa semana, que o Espírito Santo mandou eu ficar de boa e não atrapalhar Ele, eu vou falar algumas coisas e vamos deixar fluir. Amém? Quantos conhecem a história de Davi e Golias? Que bom, fico feliz. A gente estava lendo essa história numa outra perspectiva. E eu quero convidar vocês para abrir aí rapidinho comigo, só para deixar aberto o texto de 1 Samuel 17, que é onde tudo acontece ali, o cenário. Talvez eu bata numa tecla que a gente já está batendo, gente, mas é tão essencial isso para os nossos dias. 1 Samuel 17, deixa eu ver a partir de onde que a gente lê. Davi, nessa altura do campeonato, gente, ele não era mais um adolescente, mas ele tinha seus 20 anos. Ele foi ungido adolescente, mas nesse momento ali da Batalha de Saul, ele tinha uns 20 anos. Então, as coisas ainda estavam no começo para ele. Ele era um jovenzinho. Então, vamos ler, gente, ali a partir do versículo 12, tá? 1 Samuel 17, versículo 12. Diz assim: Davi era filho de Jessé, efrateu de Belém, na terra de Judá. Na época do rei Saul, Jessé já era idoso e tinha 8 filhos. Os 3 mais velhos dele, os filhos de Jessé, Eliabe, Abinadab e Simeia, haviam se alistado no exército de Saul para lutar contra os filisteus. Davi era o mais novo. Seus 3 irmãos mais velhos seguiam o exército de Saul, enquanto Davi ia e voltava para ajudar seu pai a cuidar das ovelhas de Belém. Vamos para o versículo 17 agora. Um dia Jessé disse a Davi: leve depressa para os seus irmãos que estão no acampamento esse cesto com grãos tostados e 10 pães. Leve também estes queijos para o capitão deles. Veja como estão seus irmãos e traga notícia deles. Os irmãos de Davi estavam com Saul no exército, lutando contra os filisteus. Então, gente, estava rolando uma guerra entre israelitas e filisteus. Israelitas era o povo de Deus, filisteus eram os idólatras. Não sei se vocês perceberam aqui, mas Davi era um homem. E o seu pai falou assim: vai lá, onde estão todos os homens, e leva essa cestinha. Olha o que o pai pediu para ele. Seu pai e sua mãe já te pediram uma coisa bem chata de se fazer? Você fala assim: nossa, pai, sério que você vai me pedir fazendo isso? Leva lá, vai cuidar dos seus irmãos. A gente não gosta de cuidar dos irmãos, os mais velhos principalmente, que geralmente tratam os mais novos mal. Eu sou caçula, sofri bastante. A gente não quer servir os mais velhos. Imagina Davi, que era só um pastorzinho, e lá onde que estavam os homens bombadão, os 3 mais velhos irmãos dele, os mais chatos, provavelmente os mais velhos são os mais chatos, estavam lá. E o que Davi fez, gente? Ele falou: eu não vou, não. Ele arrumou alguém para cuidar das ovelhas dele, e ele foi. O que eu queria que vocês pensassem aqui comigo? Talvez você nunca parou para pensar nesse sentido. Mas uma coisa que o Rafa tem falado muito aqui, eu também, a gente fala de mudar o mundo e não lava a louça. A gente falou umas 3.000 vezes isso esse ano, né? Esse texto é exatamente isso que está acontecendo com Davi. Porque ele viveu um começo de ministério épico. Ele sem armadura nenhuma, pequenininho, com um gigante de quase 3 metros. Ele matou o gigante com pedra. Depois foi lá, catou a espada do gigante, cortou a cabeça dele. É algo que você não vê. Você fala: meu Deus, o que esse piá está fazendo? De onde que ele é? Está sem armadura, não estava nem eleito aqui para o exército. Então ele viveu algo épico, extraordinário. Mas por que ele estava lá, gente? Fala para mim. Por que Davi estava lá? Porque ele obedeceu uma tarefa xarope, chata, do seu pai. Então, as coisas simples, o sim, muito simples que você dá para o seu pai, para a sua mãe, para o seu líder. Ai, não estou entendendo porque a minha líder está pedindo para fazer isso, mas eu vou fazer. Faz. Não precisa você amar tudo que te pedem para fazer. Davi não foi igual o Chapeuzinho Vermelho com a cestinha, feliz, contente. Provavelmente ele foi de cara fechada, porque ele queria estar lá. Que homem que não gosta de guerra, né? Filmes de guerra, os preferidos dos caras.
dos homens. Davi queria estar lá para guerrear. Mas foi por obediência ao seu pai, foi a obediência a uma coisa chata, que ele estava naquele cenário, gente. Então, sabe uma coisa que eu sinto muito de falar para vocês? Às vezes vocês não estão vivendo o extraordinário porque vocês estão virando as costas para o simples. Às vezes o seu líder, a autoridade sobre a sua vida, o seu pai, a sua mãe, tem falado algo para você e você está dando de ombros, está fingindo que não é com você, está procrastinando. Não vou fazer isso. Nada a ver. Pede para o meu irmão fazer. Quantas vezes nosso pai e nossa mãe pedem alguma coisa e você fala para o meu irmão fazer? E aí você quer matar gigante. Aí você vê o testemunho do irmão vivendo coisas sobrenaturais, sendo usado por Deus para curar, viajando em missões. E você fala, por que eu não vivo isso? Por que eu não rompo desse jeito? O que está acontecendo? Talvez você só precise obedecer às coisas simples. E quando Davi chegou lá, e ele viu a oportunidade, ele foi. E uma outra lição que a gente tem nesse texto aqui. Saul ofereceu para ele a sua armadura, certo? Saul era o rei. O cara. Só que Davi sabia que ele era o endemoniado, né? Porque Davi ia lá que tocar a harpa para sair os demônios dele. Então ele tinha só o status. Davi falou, eu não estou acostumado com a tua armadura, queridão. Valeu, mas eu não vou usar isso aí, não. E ele catou o quê? Pedrinhas do chão. Algo acessível, algo bem de boa. Qualquer um acha, não precisa nem pagar. Está ali, só pegar. E uma outra coisa que esse texto nos diz através desse negócio das pedras, que foi uma ferramenta que Deus usou só. Porque é impossível isso que está acontecendo, isso aqui que você lê é impossível de acontecer. Um gigante morrer com uma pedrada. Mas foi Deus que fez isso acontecer. A pedra é só desculpa, certo? Mas Davi catando as coisas simples e fazendo o que ele sabia que ele tinha que fazer, tem um texto que ele fala assim, olha, eu vou vencer na força do braço de Deus, Deus vai me defender, Deus vai me dar essa vitória. Ele não fala, a pedrinha vai, eu sou forte. Não. Ele até narrou, né, que ele matou urso e leão, defendendo suas ovelhas, mas no tempo todo ele está focando para o poder de Deus, não para ele. Deus me fez vencer, Deus me deu graça, Deus me defendeu. Então, é na força do braço de Deus que eu vou matar esse gigante. Ele foi, ele matou. E as pedrinhas, gente, fala do quê? De algo que está acessível para você. Muitas vezes a gente quer ser como Saul. A gente fala assim, não, eu só vou ser discipulado se for pelo rei, tá? Não conheço essa menina de 18 anos que quer cuidar da minha vida. Eu só quero se for pastor. Porque, né? E aí você quer andar com a armadura de um cara que você não conhece, que você admira de longe, sei lá, alguém que você segue, alguém que você acha que é muito de Deus, mas que você nunca viu de manhã como que é insuportável o mau humor dessa pessoa. Você nunca andou junto, você nunca sentou para tomar um café para você saber, mas você quer a armadura dele, você quer andar debaixo dele, porque ele tem um ministério muito massa, que eu acompanho pela internet. A internet é muito longe, gente. Davi pegou a pedrinha que estava pertinho dele. E sabe o que é essa pedrinha que pode te dar muito poder para você vencer os seus gigantes na sua vida? É um pastor local, de repente. Eu tive acesso a alguns e-mails, eu ajudava o pastor Luciano a responder os e-mails, que ele recebe bastante, acredita em mim. E eu perdi as contas, gente, de quantas pessoas mandavam e-mail para ele assim, pastor, admiro muito seu ministério. Aqueles e-mails assim, parecia um livro. Eu estou pronto a largar tudo aqui na minha cidade. Estou com dinheiro guardado. E eu vou aí para a tua cidade, eu vou trabalhar de graça para o Senhor, eu quero andar junto com o Senhor. Eu quero carregar a tua pasta, eu quero andar junto, eu quero aprender. Não precisa me pagar salário por 1 ano. Nossa, eu falava que coragem dessa pessoa. Eu achava bonito. A primeira vez que eu vi isso, eu achei bonito. Falei, nossa, difícil você ver isso hoje em dia. Mas sabe uma coisa que eu pensei? Depois de um tempo, quando eu vi que isso se repetia, e eu fui analisando a estação, como o Senhor estava me ensinando, talvez essa pessoa não faria isso pelo pastor local da igreja dela. Por aquele, de repente, pastor de 100, 200 ovelhas, que estava precisando de alguém para ajudar. E essa pessoa estava querendo servir o Luciano Subirá. Que a gente sabe, está aqui todo domingo quase, é simples, é acessível, mas é uma grande voz nessa nação. E as pessoas querem servir ele, e as pessoas querem receber direto dele. Põe a mão na minha cabeça, pastor, ora por mim. Claro, não sou bobo, se ele está perto, eu vou aproveitar. Mas pensa, você sair da tua cidade, você vender tudo, e você está ali debaixo de um cara que você ouve as palavras e você acha que você conhece. Sendo que você não ajuda nem o seu pastor local da sua igreja.
Vocês entendem? É uma ótica que o Espírito Santo quer corrigir na gente. Porque a gente tende a olhar para aquilo que está longe e dar muito valor. Nossa, quando eu for para Orlando, mano, quando eu conseguir ir para tal país e tudo mais, fazer missões, mas nunca foi nem ali no alcance social, no prato do amor, que toda semana a tua igreja faz. E vem moradores de rua, gente quebrada, gente precisando de oração, gente endemoniada precisando de libertação. Está aí para vocês treinarem. Não precisa você ir para Angola. Vai, se o Senhor te chamou, se tem uma nação queimando no teu coração, amém. Mas por que você não começa com as pedras? Por que você quer a armadura do gigante? Deixa Davi te ensinar, deixa essa história te ensinar hoje. Que existem coisas, gente, ao alcance da tua mão, assim, ó. Que vocês são muito privilegiados de estar nessa igreja. Vocês não têm noção de quem é Thomas Wilkes, por exemplo, que foi o último pastor. Que é um ancião também, de cabeça branca, mas a autoridade que aquele homem tem. No próximo domingo que vocês verem ele, vai do lado dele e fala, pastor, ora por mim, que eu estou começando. Ele fala um português bom e ele vai conseguir falar com você de forma que vocês entendam. Eu sei que a maioria aqui já entende inglês, né? Bem. Mas, gente, sério, vocês não têm ideia do quanto isso queima no meu coração. Eu nem sabia que eu ia conseguir falar, como eu ia conseguir falar hoje, porque a hora que eu entrei aqui, eu já vi que a presença do Senhor já estava e Ele já estava fazendo alguma coisa. Mas entendam, quando a atmosfera do Espírito Santo vem, nos envolve, e Ele faz por nós algo que nenhum homem pode fazer. E essa entrega é só no devocional diário, que você vai conseguir, todos os dias, dependente, entregue. Mas existem coisas que o Senhor não pode fazer por você. Nossa, que heresia. Não. Ele não vai pegar na tua mão, fazer você abrir a Bíblia. Ele não criou robozinhos. Ele poderia, né? Fazer a mesma configuração para todo mundo adorar Ele. Qual que é a graça disso? Ele deu livre-arbítrio. Às vezes você não está com vontade, às vezes você não quer. Às vezes a tua história desse ano até aqui só te empurrou para o buraco, para a depressão. E você está lutando contra espírito de morte, vontade de se matar, vontade de se cortar, vontade de sumir. Isso, de lutar todos os dias, é só você que pode fazer. Deus não fez as pedrinhas pararem na mão de Davi. Ele usou o que ele tinha. E é isso que eu falo para vocês. Usem o que vocês têm. Tem gente aqui que não sabe nem a história da própria família. Não sabe quem foi o primeiro da sua família que se converteu. Quem que trouxe o evangelho para a tua família? Será que foi sua avó? Ou, às vezes, a tua mãe, teu pai. Como é que foi? Se você não sabe a tua história, com que autoridade você vai guerrear? Davi falou, eu não estou acostumado com isso aqui, não, mano. Eu sou pastor, eu trabalho com madeira, pedra. Eu mato os bichos na mão, rasgando os leões, as coisas. Davi conhecia quem ele era, o que o Senhor tinha chamado ele para fazer. Deus não tinha chamado ele para lutar com a armadura de outro cara, debaixo de um cara que ele não conhecia, que ele sabia que não tinha a mesma conexão com Deus que ele. Só tinha o status. Saul era rei, beleza. E ele respeitava Saul como rei. Ele honrava Saul como rei. Mas ele não se colocava debaixo daquela armadura. Espera aí que eu vou matar com as minhas pedras. Porque é na força do braço do meu Deus que eu vou. Vocês estão entendendo, gente? Então, a gente vai orar. Eu quero que vocês comecem a sentir aí no seu espírito o que o Senhor está falando especificamente para você. Porque Deus pode estar falando coisas diferentes aqui essa noite. Feche os teus olhos. Vamos orar. Pai, o Senhor nos conhece, Senhor, e o maior interessado em nos levar para esse lugar de maturidade, para nos levar a guerrear com armas certas, debaixo de autoridade certa, que vai nos fazer matar os nossos gigantes, cumprir o nosso chamado, viver coisas extraordinárias em Ti. É somente valorizando o simples, é somente obedecendo a ordem de levar a cesta para os meus irmãos, que é algo que eu não quero fazer, que é algo que eu acho bobo, que eu acho chato. E a gente não tem conseguido fazer essas coisas simples, e a gente quer pular etapa, e a gente quer matar gigante, e a gente quer status, e a gente quer que todo mundo olhe e reconheça alguma coisa que a gente tem, mas sem o simples, o extraordinário não vai acontecer, e o Senhor precisa nos levar para esse lugar, aonde a gente vai entender a brevidade da vida,
para esse vale, onde vai ter uma plateia nos assistindo, sim, mas a gente não vai ter medo, porque as pedrinhas nos falam da total dependência do Senhor e não do nosso braço. Nos revela, Senhor, a importância de reconhecer as autoridades que o Senhor tem colocado do nosso lado, nosso líder de célula. Muitas vezes a gente deixa de honrar, deixa de contar com a ajuda dele porque subestimamos e achamos que somente quando um pastor me discipular é que eu vou ser alguma coisa. Nos perdoa por tamanha arrogância. Nos perdoa porque temos tentado pular etapas. Nós queremos reconhecer as vozes que o Senhor tem levantado em Curitiba, na nossa igreja. Nós queremos andar debaixo desses homens e dessas mulheres normais, que têm seus dias maus, que pecam, mas que rapidamente se levantam e recomeçam. Porque nós somos assim também. Então que essa noite o Senhor continue encontrando aqui nesse altar vulnerabilidade. O Senhor continue encontrando aqui nesse altar entrega. Hoje, quando eu entrei aqui, eu senti o seu Espírito me dizendo que cadeias estavam sendo quebradas, e eles estavam perdendo a vergonha. Eu fiquei tão feliz, Senhor. Porque é isso. É o arrependimento que precisa vir antes do avivamento. E nós não queremos pular etapas. E se preciso for, Senhor, rasgar o nosso coração diante do Senhor, engolir o nosso orgulho, confessar os nossos pecados para os nossos irmãos, para Ti, para sermos curados, para sermos perdoados. Assim nós faremos. Nós não queremos mais pular etapas. Nós não queremos mais viajar com o nosso coração em coisas que o Seu coração não está, Senhor. Nós não queremos mais Te dar bom dia, falar com o Senhor como nós falamos com um estranho na rua. Oi, tudo bem? E aí esse estranho passa. E, na verdade, a gente só falou que estava querendo saber se ele estava bem, mas o nosso comportamento não diz isso. A gente não está nem aí. Muitas vezes a gente trata o Senhor dessa forma. As nossas atitudes dizem o contrário da nossa boca. Nos perdoa, Senhor. Que muitas vezes a gente abre a Bíblia para tirar uma foto, para o nosso líder saber que a gente fez alguma coisa, algum devocional. Nos perdoa. Porque a gente está conectado demais para Te ouvir. E ficando tão pouco em silêncio contigo, Senhor. Porque muitas vezes a Tua voz não está no barulho, está no sussurro. E nós não estamos ouvindo Teu sussurro, porque é tanta coisa, tanta distração. Nós queremos gastar mais tempo em silêncio nesses próximos dias. Na Tua presença, Te ouvindo, chorando contigo, obedecendo tarefas simples que o Senhor nos der, que os nossos pais nos derem, que o nosso chefe nos der, que o nosso líder nos der. Porque sabemos, Senhor, que devagarinho essas coisas e esses pequenos sim vão nos colocando no centro da Tua vontade, vão nos colocar diante do gigante um dia. E nós vamos poder dizer, valeu a pena. Não era só um cesto de lanche que Davi foi levar. Era a obediência dele que estava sendo testada, a obediência no simples. E ele não decepcionou, ele fez. E nós queremos que o Senhor encontre Davis aqui nessa noite, Senhor. Encontre aqui Teus valentes, que por fora não tem nada para oferecer, mas que por dentro confiam completamente no Seu Deus, na força do Seu Deus. E que vão deixar essa cidade de boca aberta. Como é que um adolescente faz isso? Nós seremos, Senhor, resposta para os problemas da nossa geração, Deus. Nós vamos nos levantar nas nossas faculdades, nas nossas escolas, no meio de uma geração que não tem esperança mais. E a gente vai abrir uma luz. A gente vai levar um fôlego de vida para essas pessoas. Mas nós só precisamos, Senhor, que a Tua misericórdia nos alcance, Pai. Porque sem Ti nós nada podemos fazer, Senhor.
Fica conosco e nos ajuda nessa missão. Em nome de Jesus. Amém? Gente, para terminar, eu queria dar só mais uma informação para vocês desse cenário todo. A Bíblia fala que os israelitas estavam numa colina e os filisteus noutra colina. E no meio era o vale de Elá. E Elá significa vale, é como se fosse carvalho, que é uma árvore, que se você vê essa árvore, é uma árvore milenária, ela é linda, enorme. E essa árvore, gente, ela serve para quê? Os caras que estudam, eles vão ver nela o histórico, se teve furacão, se teve tempestade, porque essa árvore, quanto mais tempestade ela passa, mais forte a bicha fica, com seus galhos grandes e as raízes mais profundas. Então veja, Davi enfrentou Golias no Vale do Carvalho. E a figura do carvalho, gente, é a figura da maturidade. Das pessoas que conseguem vencer os maus tempos, as más estações, a morte, o pecado, a pressão dos grupos. Então é exatamente no Vale de Elá que o Senhor quer te encontrar, no Vale do Carvalho. E você vai sair dali maduro, porque é esse o plano do Senhor para a tua vida. Às vezes você fala, eu não sei o que Deus tem para mim, mas vai vivendo. Porque para todo mundo que está aqui, eu tenho certeza que o plano do Senhor é esse. Que seja parecido com Cristo, que alcance a estatura dele, que seja maduro. Então lembra do carvalho, quando você estiver passando por tempestades, ao invés de se deixar levar, ao invés de se entregar, ao invés de desmoronar, finca tuas raízes mais forte no Senhor. E aí a tempestade vai acabar e você vai estar como o carvalho, firme. E assim como o carvalho, você vai contar uma história de quantas tempestades você passou e de quanto o Senhor te livrou em cada uma delas. Amém, queridos? Quem entendeu o que o Senhor está querendo dizer nessa noite? Amém? Eu não vou fazer apelo, mas eu creio que a gente está, parece que numa continuidade. Eu acho que quando acabar aqui, as conversas talvez mudem, mas quando você chegar na tua casa, Deus vai continuar ministrando. Talvez na próxima tarefa chata que a tua mãe e teu pai te pedir, você vai lembrar de mim. E você vai falar, tá bom, vou lá, mãe. Não precisa começar com um sorriso no rosto, mas faz. Daqui a pouco você vai ver onde que você vai estar. Amém? Que o Senhor dê para vocês graça e sabedoria, que vocês sejam Davis na casa de vocês, porque eu tenho certeza que todo mundo tem gigante para matar aqui. E a gente vai conseguir. Amém? Na força do nosso Deus.